em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Meus irmãos, nós estamos quase encerrando o ano. E é tão gostoso fazer uma análise do que foi o ano. Eu estou fazendo um curso e essa semana foi uma das tarefas colocar num papel as vitórias e as derrotas. Foi muito interessante, um exercício interessante demais. E eu comecei a anotar cada vitória, cada conquista, algumas coisas que nós não conseguimos. E geralmente, quando nós começamos a fazer isso, a gente começa a dizer: Senhor, por que isso não aconteceu? Deus, eu quero novas oportunidades. E aí a gente começa a encher Deus de perguntas por causa de coisas que não aconteceram na nossa vida. Todos nós fomos selados com a promessa do Espírito Santo. Todos nós recebemos a promessa de Deus. E é hora de nós começarmos a entender, se eu recebo a promessa de Deus, eu tenho direito a uma vida abençoada. Se eu recebo a promessa de Deus, eu tenho direito a ter meu nome escrito no livro da vida. Se eu recebo as promessas de Deus, eu preciso viver uma vida equilibrada, não uma vida de confusão, não uma vida de ansiedade, não uma vida de precipitação, não uma vida de desânimo. Parece que por causa das situações que nós estamos vivendo no país, todas as pessoas com quem conversamos, a ideia é sair do Brasil, a ideia é uma frustração muito grande, e eu quero te dizer uma coisa, não é hora de nós olharmos dessa maneira. A promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é sobre o estado que nós moramos, não é sobre o país que nós moramos. A promessa de Deus é em qualquer lugar que nós estivermos, porque Deus tem uma palavra: sobre ti eu levantarei a minha mão. Nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma. Nós estamos passando tantas situações de insegurança, de incredulidade. As pessoas estão olhando para Deus, dizendo: será que o que Deus prometeu, Ele pode cumprir? Pode e quer cumprir. Meus irmãos, nós queremos agora viver uma vida de fé, viver uma vida de experiência, viver uma vida com autoridade. A pergunta que nós temos que fazer: Deus, o que é que eu preciso fazer para experimentar a Tua presença contínua na minha vida? O que é que eu preciso fazer para viver na Tua presença? E nós vamos ouvir claramente o princípio de obediência. Quando nós obedecemos todos os princípios do Senhor, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus tem respostas para cada pergunta da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus tem uma solução para cada situação do nosso viver. Deus responde cada pergunta que vai lá dentro da sua vida. Mas tem momentos que o Senhor nos faz algumas perguntas. O mais natural é a gente perguntando para Deus, tanta coisa que nós falamos com Ele todos os dias, mas muitas vezes o Senhor nos pergunta:
Olhe bem esse texto, João 8:10. Vamos ver o que está falando aqui. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Essa é uma história muito interessante. Jesus estava à beira do poço para beber água, e os homens da lei chegaram com a mulher para apedrejá-la porque ela foi pega em adultério. E eles levaram-na para aquele lugar para ser apedrejada. Quando eles chegaram, Jesus olhou para todos eles e começou a escrever no chão. E quando eles olharam, estava o pecado de cada um sendo escrito. E um por um foi saindo. E quando ele olha, a mulher está só. Ele diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A resposta é: Senhor, eles foram embora. Ele diz: eu não te condeno. Jesus não quer que você viva debaixo de acusação. Jesus não quer que você viva debaixo do medo. Satanás é especialista em nos acusar o tempo todo. A culpa é uma emoção muito dolorosa, que poucas emoções humanas podem se equiparar por ela. Quando nós sentimos-nos culpados, nós ficamos como que encurralado, nós não queremos fazer nada, porque nós temos medo de que as pessoas descubram o que nós fizemos. E na vida espiritual, todas as vezes que você levanta a voz para falar com Deus, todas as vezes que você se ajoelha para falar com Deus, você começa a orar, Satanás é especialista em te lembrar dos erros que você cometeu. E ele começa a dizer: você fez isso, isso e isso, e agora está aí ajoelhado. Ah, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Satanás quer é te colocar na tua vida medo. Colocar na tua vida uma tristeza por ter cometido os erros, por ter cometido os pecados. Jesus te convida a uma vida de liberdade. Jesus te convida a ser livre, não importa a quantidade, não importa a intensidade dos seus erros. O que nós precisamos é aprender a pedir perdão ao Senhor. A Bíblia diz que quando nós vamos a Ele pedir perdão, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos direciona, Ele tira a carga dos nossos ombros, Ele nos alivia de toda a consequência que está sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: você já foi perdoado. Desfrute da graça, desfrute da misericórdia. Não há mais condenação sobre a tua vida. Você foi liberto, você foi livre. Jesus lhe pergunta nesta noite: por que você está com medo? Há um texto que diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Querido, não há condenação sobre a tua vida. Já chegou sobre a tua vida o perdão. Pelo sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2. Veja o que diz esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, escutem, faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então só há uma maneira de ficar afastado de Deus, é permitir que os pecados ainda permaneçam em nós. Em Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Não é hora de medo, é hora de avançar. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus perguntou àquela mulher: aonde estão os teus acusadores? A mesma pergunta o Senhor está fazendo para você. Ele já perdoou os teus pecados. Ele já declarou a tua vida livre. Ele já te declarou abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você precisa tomar posse das bênçãos do Senhor. Você precisa tomar posse da graça de Deus. Você precisa tomar posse de uma vida sobremodo excelente. O que o Senhor quis te dar é uma vida completamente diferente da que você vivia antes. Antes você precisava de algo para trazer alegria, e alguns procuram álcool, outros procuram outras coisas, mas todas estas coisas, o efeito passa. E quando você chega em casa, no seu quarto, você se depara com você mesmo. E aí você começa a entender que o mundo não pode preencher o vazio da tua vida. Você tem um vazio dentro de você que somente um pode preencher, e esse vazio é do tamanho do teu Deus que quer preencher esse vazio. Esse Deus, quando entra na tua vida, Ele traz perdão. Quando Ele entra na tua vida, Ele diz: ninguém vai te condenar, porque eu te liberto, eu te pego pela mão, eu te ergo. Ninguém vai poder condenar a tua vida, porque eu vou apagar os teus pecados, e eu vou escrever o teu nome no livro da vida. No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 32. Sempre nós ficamos meio agoniados diante das adversidades. E quando o medo passa, nós precisamos de respostas de Deus, de milagres do Senhor. Todos nós estamos passando momentos de necessidades humanas, necessidades na área financeira, na área emocional. Em todas as áreas nós temos necessidades. Olha o que esse texto diz: e Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que eu te faça? Meu irmão, ele estava diante de um cego. Ele foi até aquele homem, porque aquele homem clamava. Todos sabiam que aquele homem era cego, e o Senhor sabia. Mas ele foi a ele e disse: que queres que eu te faça? E aquele homem respondeu: eu quero que o Senhor abra os meus olhos, ou eu quero que os meus olhos sejam abertos. Meu querido, nós estamos precisando de pedir a Deus
que abra os nossos olhos para nós podermos enxergar a vida que Ele tem para nós. Deus nos criou para a vitória, Deus não nos criou para uma vida mesquinha de altos e baixos, Deus não nos criou para uma vida vazia de incertezas, de frustrações. Precisamos ter os olhos abertos para ver a dimensão e a grandiosidade do nosso Deus, a capacidade que esse Deus tem, o que Ele pode, o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. É chegada a hora de nós dizermos a Deus: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver a Tua glória, para que eu possa receber na minha vida tudo aquilo que o Senhor prometeu. Abram os meus olhos para que eu tenha discernimento espiritual. Abram os meus olhos para que eu possa ver a visão da Tua glória. Abram os meus olhos para que eu possa enxergar a grandeza, a majestade do nosso Deus. Quem é esse que os ventos obedecem? Quem é esse que o mar se aquieta? É o mesmo Deus que te promete vida abundante. É o mesmo Deus que muda a história da tua vida. Nós precisamos de pedir a Deus que abra os nossos olhos para poder enxergar o poder que há nele. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não há impossível para Deus. Tudo aquilo que você precisa, Ele tem a solução. O que nós precisamos aprender é abrir os olhos para enxergar. Abra os meus olhos para que eu possa enxergar todas as promessas que o Senhor tem feito para a minha vida. E olha que tem promessas para todas as pessoas. Na Bíblia há mais de 8.000 promessas que o Senhor fez para cada um de nós. E nós precisamos ter os olhos abertos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não adianta nada ser milionário e não saber que é e viver uma vida mesquinha. Eu li há poucos dias a história de uma moça que ela vivia uma vida bem simples. Todos os dias de manhã pegando ônibus para ir trabalhar, para ir estudar, para isso, para aquilo, para todas as coisas. Um dia ela descobriu que ela era filha de um banqueiro, uma das maiores fortunas desse país. Aquela menina, ela tinha o direito a toda aquela fortuna, mas ela não vivia porque ela não tinha conhecimento. Há muita gente vivendo uma vida largada, vivendo uma vida de solidão, vivendo uma vida de tristeza, vivendo uma vida que não consegue ter vitória, porque não sabe o poder do seu Deus. Você precisa saber, por isso que nós pedimos: Senhor, abre os nossos olhos, para que o teu povo possa conhecer o teu poder, o poder que abre o céu, o poder que abre o mar, o poder que faz a água sair da rocha, o poder que faz cego ver, o poder que faz coxo andar, o poder que ressuscita os mortos, o poder que faz todas as coisas que nós necessitamos. Tudo aquilo que você precisa, Deus tem o poder de realizar. O que nós precisamos é ter os olhos abertos para enxergar a soberania de Deus, para enxergarmos a bondade de Deus, para enxergarmos que Deus tem uma aliança conosco. Esta aliança é o pacto da nova aliança que é feito com cada um de nós. E esta aliança é para uma aliança de bênção, uma aliança de perdoar os pecados, uma aliança de fortalecer a nossa vida, uma aliança que Deus traz para nós, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Meus irmãos, é hora de pedirmos a Deus para abrir os nossos olhos, para entendermos que podemos viver dias melhores. Às vezes eu escuto alguns irmãos dizer assim:
eu vou viver uma vida muito abençoada no céu. Não. Nós precisamos começar a viver uma vida abençoada aqui na terra, porque nós temos promessa disso. Alô? Nós temos promessa disso. Você precisa entender que nós temos promessa disso. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. O teu Deus não é morto. O teu Deus é o Deus que tem olhos e vê. É o Deus que tem ouvidos e ouve. O teu Deus não está inerte. O teu Deus está do teu lado. O teu Deus quer ouvir o teu clamor. Ele quer que você diga para Ele o que você precisa. Ele está dizendo para você: que queres que eu te faça? Senhor, abre os meus olhos. E Ele diz: eu pelejarei por ti. Eu pelejarei por ti. Ele vai dizer: eu não te deixarei só. Eu vou à tua frente. Eu serei o teu Deus provedor. Jesus lhe dá liberdade para você fazer o pedido que você quiser. E chega de dúvida sobre o que eu tenho que pedir ao Senhor. Qualquer coisa. Ele diz: tudo aquilo que pedir ao Pai, crendo, recebereis. Meu irmão, o que nós precisamos esperar do Senhor é a ação dEle quando nós não estamos confusos, quando nós não estamos mais sem saber o que fazer. Nós precisamos entender que aquele que pede o quê? Ninguém sabe. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, ser-lhe-á aberto. Meu querido, você está entendendo que depende muito mais de nós do que de Deus? Porque todo o trabalho que Ele tinha para fazer, para te abençoar, já foi feito. Agora nós temos que tomar posse. Olhe bem o que diz Mateus 15, 34. Aqui tem uma palavra muito especial. Moço, essa foi boa. Trouxeram um maná aqui. Chegada. Graças a Deus pelos diáconos da igreja, que pensam no pastor. Olha o que diz o texto. E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Meus irmãos, eu tenho conversado com pessoas que eles têm dito para mim assim: pastor, eu não faço muitas outras coisas porque eu não tenho nada. Eu sou pobre e necessitado. Irmão, a resposta de Deus para você é: o que tem nas tuas mãos? Aqueles meninos tinham 5 pães e 2 peixes, em outra versão de 7 pães e 2 peixes. Era só o que tinha, mas tinha uma multidão ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que precisavam se alimentar. Como se alimentar somente com usar uma expressão bem baiana, só com esse tiquitinho de coisa? O que é que acontece quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor? Deus pega o que nós temos e Ele usa para glorificar o nome dEle. Jesus quer usar a tua vida. Jesus quer usar o que você tem, independente das circunstâncias. Sempre o que temos é suficiente para experimentarmos o milagre do Senhor. Comece a ver o que Deus já te deu. Não reclame, não murmure, não reclame do salário. Quando você receber seu salário, abençoe seu salário. Não reclame do dinheiro que vem nas suas mãos, abençoe. Um dia desse,
Eu estava num lugar e uma pessoa pagou a uma outra pessoa algo que ele estava devendo. E ele pagou. E ele olhou para mim e falou, aí, pastor, ó a merreca que eu recebo. Eu falei, se você me der, eu vou abençoar e ele vai virar um dinheirão. Ele falou, por quê? Que na minha mão não pode. Eu falei, porque você murmura. O dinheiro na mão do murmurador não cresce. O dinheiro na boca, na mão de um murmurador, ele desaparece. Ei, o Senhor pergunta, o que você tem nas suas mãos? Senhor, eu tenho esse salário pequeno. E ele diz, eu vou te abençoar. Eu vou cuidar de você, eu vou te prosperar, eu vou multiplicar as coisas na tua vida. Nós não podemos olhar as adversidades e ficarmos inertes, nós não podemos olhar as adversidades e ficarmos estáticos, parados, olhando e dizendo, eu não posso nem me mover, seja o que for que você estiver passando, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, é com isso que Ele vai realizar o milagre do sobrenatural na tua vida. Nós precisamos crer, tomar posse, viver do melhor dessa terra. Quando confiamos em Deus, o pouco sobra. Quando confiamos em Deus, Ele começa a realizar milagres extraordinários e nós ficamos sem entender, meu Deus, de como essas coisas vieram para mim, como isso aconteceu. Deixa eu te falar, quem crê no Senhor não precisa saber do como, só precisa saber que se você pediu a Deus e creu, o como é problema de Deus. É só entender que há um texto que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, escute, suprirá cada uma das nossas necessidades. Ele não diz aqui qual é a necessidade, ele diz suprirá cada uma das suas necessidades. Meu querido, nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Hoje há uma grande confusão a respeito de Jesus. A mídia tem feito tudo para descredibilizar o Cristo. Os homens creem no Cristo do cinema, do teatro. O Cristo que está no peito das pessoas, acabrunhado, que as pessoas olham para eles e dizem, coitadinho desse Cristo, eu vou ficar perto dele para dar uma força. Esse não é o nosso Cristo. O nosso Cristo é o Filho de Deus que veio à terra. Quando nasceu, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas. Nasceu o Redentor, nasceu aquele que veio mudar a história do homem, nasceu aquele que veio trazer esperança para um casamento que está fracassado, nasceu aquele que veio mudar a história do jovem, do adolescente, do homem, da mulher, nasceu aquele que veio transformar a humanidade. Enquanto ele viveu na terra, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Enquanto ele esteve a luz na terra, ele disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele disse, quem crê em mim farão obras maiores do que o que faço. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele foi traído e levado à cruz, ele morreu. E nesse momento o inferno deu uma festa tremenda, porque disse, aonde está aquele que veio restaurar o homem? Aonde está aquele que veio restituir a vida daqueles que perderam a alegria? Aonde está aquele que tantas promessas, porque o livro de Isaías está cheio de promessas.
Aonde está ele? Só que ele não sabia que ao terceiro dia o véu do templo iria se rasgar e ele se levantaria dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Esse Cristo que está vivo, esse Cristo que é ressurreto, esse Cristo que se levantou, ele é a pedra angular. Esse Cristo que está aqui nesta noite, ele é o primogênito de toda a criação. Esse Cristo que está aqui, ele é o cabeça da igreja, ele é o santo juiz. Esse Cristo, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Esse Cristo é o príncipe da paz. Esse Cristo é a luz do mundo. Esse Cristo é o filho de Deus. É o Deus que tem a palavra para cada um de nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o noivo redentor, ele é o bom pastor, o sumo sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é a nossa rocha, e quem nele coloca a sua vida está seguro, porque ele nunca vai te deixar na mão. Ele é o nosso Salvador, a videira verdadeira, e a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade, e ele é a vida. Se Jesus é tudo isso, então nunca vai lhe faltar a revelação do Pai. Você nunca ficará sozinho. Se Jesus é tudo isso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Se Jesus é tudo isso, ele diz: eu tenho toda a autoridade de ligar e desligar. Isso está dizendo: eu tenho toda a autoridade de te dar vida, eu tenho toda a autoridade de te dar abundância de vida. Meu querido, Jesus é com certeza a mudança que todos nós precisamos. Crer nele é algo que nós todos precisamos entender, que longe de Jesus não há salvação. Você vai nas sepulturas, e lá está escrito na lápide: aqui está o grande desportista, e está lá o nome. Você vai nos grandes guerreiros, está aqui o grande guerreiro. Você vai nas sepulturas dos grandes filósofos, estão lá os feitos deles. Você vai na sepultura de todos os grandes estadistas, conta um pouco da sua história, e é feito como que uma construção para que as pessoas conheçam. Mas quem vai a Jerusalém, vai à sepultura de Jesus, ela está vazia porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou por mim, ele ressuscitou por você, ele ressuscitou para que você pudesse ter vida abundante. Em Mateus capítulo 5, versículo 30, vamos ler esse texto. E Jesus disse-lhe, aí, e se a tua mão direita, não, perdão, não é Mateus não, o errado aqui foi eu, o óculos está virando aqui, é Marcos, está junto aí, é esse aí. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus estava caminhando e havia uma multidão cercando. E aquela multidão gritava as palavras de ordens. Onde parava, ele curava, ele libertava, ele expulsava os demônios. Mas tinha uma mulher, que essa mulher, a Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro num tratamento de saúde, e ela não tinha conseguido. Aquela mulher, ela não poderia estar no meio daquela multidão,
Mas aquela mulher, ela disse: eu não quero que ele fale comigo. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, as vestes de Jesus tinham umas franjas, que é muito natural daquele vestimento daquele povo. As vestes de Jesus tinham uma franja, e ele disse: se eu tocar naquela franja, eu ficarei curada. E aí, no meio dessa multidão, aquela mulher toca, e a Bíblia diz: imediatamente ela foi curada. E Jesus para e diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: como? O Senhor está sendo apertado por todo mundo está tocando no Senhor. Ele falou: é diferente. Quem me tocou, tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Meu irmão, em quem você está tocando? Porque se você tocar em Cristo com fé, Ele para tudo para falar com você. Se você tocar em Cristo acreditando, Ele vai parar a multidão para te ouvir, para olhar para você. Meu querido, eu quero te dizer, aquela mulher teve a sua saúde restaurada, aquela mulher teve os seus pecados perdoados, e ele diz: grande é a tua fé. Você pode ser mais um no meio da multidão, ou você pode ser aquela pessoa que vai chamar a atenção do Senhor. Há uma música que nós cantamos que diz: tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando Jesus me tocou. Irmão, quando Jesus toca, muda tudo. Sua fé vai lhe trazer cura, sua fé vai lhe trazer livramento do sofrimento, sua fé vai aguçar em você uma vontade intensa de buscar a esse Deus que pode te trazer a solução daquilo que você está precisando. Em Mateus, versículo 26, versículo 40, Mateus 26, 40, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor continua fazendo os mesmos milagres, mas a multidão está virando as costas para o Senhor. Os homens querem Deus para uma cura. Eu me lembro de uma pessoa que frequentava a igreja, estava sempre fazendo campanha de oração, campanhas de oração para Deus curar, para Deus resolver um problema, e depois sumiu. E aí eu encontrei, e eu disse: cadê você? Nunca mais eu te vi. Pastor, aquela resposta que eu estava buscando, eu recebi. Falei: então que bênção, vamos agradecer. Ela falou: quando eu tiver outro problema eu volto. Então Jesus era apenas como um remédio de dor de cabeça. Eu só vou buscar na hora da dor. Querido, aquela mulher foi curada, porque o Senhor viu fé no coração daquela mulher. Hoje, o mundo está correndo numa revolução de tecnologia. Cada dia a gente vê coisas que a gente não acredita no que está acontecendo. Todos os dias novas descobertas, todos os dias novas tecnologias. Eu me lembro quando saiu o fax. Meu Deus, que revolução. A gente pode passar um documento por um aparelho. Hoje, se você fala com essa geração sobre o fax, ninguém sabe o que é. Porque é coisa do passado. Então, nós estamos vivendo uma geração que está vivendo uma velocidade tão grande, mas é uma geração que tem virado as costas para o Senhor. Mateus 22, versículo 18, olha o que diz esse texto.
Jesus, porém, conhecendo a malícia disse: por que me experimentais, hipócritas? Você pode enganar o pastor, todo mundo engana o pastor. Você pode enganar a sua esposa, seu esposo, seus filhos. E tem hora que a gente recebe respostas que a gente faz uma cara de panorama. Só para não ficar muito sem graça, mas você sabe que aquilo não é verdade. E aí, o Senhor ninguém consegue entender, ninguém consegue enganar. Essa semana eu procurei um irmão que está muito tempo sem vir à igreja, e eu dei um abraço nele, conversamos um pouco. Foi uma conversa tão amistosa, tão gostosa, e eu o abracei, e eu falei para ele: querido, a gente tem sentido tanto a sua falta. Você é uma pessoa tão especial, você é querido por todos nós. E ele disse: pastor, eu não tenho tido tempo. Eu falei: você já pensou, se na hora do arrebatamento da igreja, você chegar na porta do céu, e o Senhor dizer: eu não tenho tempo para você? Que é isso, pastor? Eu falei: querido, nós queremos plantar desprezo e queremos colher afago. Não tem como. A humanidade está virando as costas para o Senhor. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. Olha o que ele diz àquela mulher em Marcos 5:34, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fique livre do teu sofrimento. O que o Senhor está querendo dizer para você hoje é: ei, eu estou vendo o teu coração, eu sei da tua fé, eu sei da tua busca. Vai em paz e fique livre de toda perturbação e sofrimento. Deus tem a melhor resposta para a tua vida. Meu querido, quem é que você está procurando nesta hora última da humanidade? João capítulo 18, versículo 4 e 5. Olha o que diz. João 18, 4 e 5. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe: Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também entre eles. Quem é que você está buscando para colocar a sua confiança? Nós temos colocado a nossa confiança em governantes, nós temos colocado a nossa confiança em pessoas, nós temos colocado a nossa confiança em amigos, nós temos colocado a nossa confiança na carteira, no dinheiro, nós temos colocado a nossa confiança na sapiência, naquilo que nós sabemos. E tem uma frase que todos nós gostamos de dizer: não se incomode, eu dou um jeito. Que jeito? Que jeito? Nós não temos resposta para a humanidade. A quem você está buscando? Jesus disse: eu sou Jesus. Meu querido, quem é o foco da sua vida? Quem é que você está buscando para resolver os problemas de perdão dos teus pecados? Quem é que você está buscando para fazer você uma pessoa feliz? Para fazer você uma pessoa realizada? A filosofia, o dinheiro, todas as coisas terrenas, ninguém leva. Ninguém leva. Nem o sapato que a gente gosta, aquele que tem já o calinho, a marca do calinho do pé. No dia da nossa morte, a gente vai sem ele. Eu me lembro que um senhor muito rico morreu, muito rico. E ele deixou algo escrito, que no dia que ele morresse,
ele queria que todo o dinheiro dele fosse tirado do banco e colocado dentro do caixão dele, enterrado com ele. O filho dele, ouvindo isso, disse, na hora que colocaram o dinheiro, o filho levantou no cemitério e disse, é o que está aqui dentro. Ei, Jesus é Senhor da tua vida. Jesus é Senhor do teu viver. Ele hoje te trouxe aqui para dizer, eu quero trazer satisfação à tua vida, eu quero perdoar os teus pecados, eu quero responder cada pergunta da tua vida. Quantas pessoas confiam em outras e depositam nelas toda a confiança, e aí vai ao sonho da vida, está perto, e quando chega do lado, vê que é um homem e uma mulher como outro qualquer. Não pode fazer nada pela vida dele. Mas quem se chega a Jesus Cristo, Deus dá vitória, Deus liberta da angústia, Deus tira todo o medo, porque a terra, o mundo não pode nos deter. O medo é incapacidade de resolver, o medo é incapacidade de ter solução. Quando Jesus é a nossa solução, nós encaramos tudo de peito aberto, porque Ele é a nossa solução. Quando Jesus é Senhor da tua vida, a enfermidade é curada. Muitas vezes, eu e você passamos por alguns desertos nesta vida, mas eu quero te dizer que no deserto Ele te ensina, no deserto Ele te socorre, no deserto Ele se coloca do teu lado e diz, não tenha medo nenhum, porque eu estou contigo. No deserto desse mundo, Ele te guarda, 1000 chegarão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No deserto, Ele te dá vitória sobre Satanás. No deserto, Ele alimenta a tua vida. Meu irmão, quem é que diz isso, pastor? É o nosso Cristo, o nosso Deus conosco, o Emanuel, o nosso Deus da esperança, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa comunhão, o Deus que trouxe paz para a minha vida. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nós precisamos entender que este Deus é um Deus que traz saúde física, saúde emocional e saúde mental. Esse Deus é o Deus que te trouxe aqui para te dar poder. Quando Satanás se levanta, você pode dizer, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele tem que sair, porque ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando nós nos aproximamos dele, nós recebemos poder. Quando nós nos aproximamos dele, ele nos dá vida eterna. E eu quero finalizar nesta noite dizendo para você, quais são as intenções da sua vida hoje? A quem você tem procurado? Você veio aqui nesta noite, e nós estamos te apresentando o Senhor Jesus Cristo, que te faz perguntas, aonde estão os teus acusadores? E você vai responder, não sei. E ele vai dizer, todos os teus pecados foram perdoados. Ele vai dizer para você, que queres que eu te faça? E você vai dizer, eu quero ser salvo. Eu quero ter os meus pecados perdoados. Eu quero ter os meus olhos abertos. Eu quero ter a minha visão restaurada. Ah, querido, ele vai dizer para você, a quem você está buscando? Todas as pessoas que buscam homens se frustram. Todas as pessoas que buscam pessoas se frustram, porque o homem é limitado.
O homem tem temperamentos diferentes, mas quando você busca o Senhor, Ele muda completamente a sua visão. Há um versículo que diz: olho para o céu, que de lá vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Teve um grande jogador de basquete nos Estados Unidos, da NBA, que ele teve um problema na sua coluna, e ele ficou de cama, e foi descoberto que ele estava com problema de hérnia de disco. E o pastor dele foi a ele e disse: como é que você está vivendo nessa cama, sem poder se levantar? Ele disse: pastor, eu estava olhando somente na horizontal, e eu estava achando que eu podia tudo, por causa do meu tamanho, por causa da minha fama, por causa daquilo que eu conquistei. E Deus me colocou aqui, para eu olhar para o alto, e saber que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus me colocou nessa cama, para eu olhar para Ele, e clamar a Ele. Se você olha para a derrota, você fica abismado. Mas se você olha para Jesus, Ele te dá vitória. Se você olha para baixo, você vê o pecado. Se você olha para Deus, Ele te mostra a santidade. Se você olha para baixo, você vê o desânimo. Se você olha para o céu, você recebe forças do Senhor. Eu te fortaleço, eu te ergo, não desanime, eu sou o teu Deus. Se você olha para baixo, você olha o fracasso que está acontecendo nas pessoas. Se você olha para o Senhor, Ele diz: você vai subir como águia, e você vai ter visão de futuro, você vai ter uma visão aguçada para enxergar o que ninguém enxerga. Se você olha para o mundo para baixo, você vê escassez. Se você olha para o Senhor, Ele diz: eu sou o teu Deus provedor, eu cuido de cada um dos teus sonhos. Se você olha para baixo, você vê doença. Se você olha para o Senhor, Ele diz: eu sou o médico dos médicos, aquele que cura a tua vida. Se você olha para baixo, você vê calamidades. Se você olha para o Senhor, você vê o controle dele sobre todas as coisas. Se você olha para baixo, você vê portas fechadas. Mas se você olhar para cima, você vai dizer: eu vejo a porta aberta do céu. Eu vejo a glória do Senhor sobre a minha vida. Se você olha para baixo, você vai escutar o doutor dizer: não tem esperança para esse homem, não tem esperança nenhuma para a vida dele. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, olhe bem, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, escuta, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o povo do Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Se eu olho para baixo, eu vejo tudo o que passa, mas se eu olho para cima, eu vejo a Jerusalém, a nova Jerusalém que o Senhor preparou para cada um de nós. A nova Jerusalém que o Senhor foi preparar para mim, para você. Quando você encontrar Jesus, sabe qual será a primeira pergunta que Ele vai fazer? Você me ama? Você me ama? E você vai dizer: por quê? Ele vai responder: porque eu te amo.
e dei a minha vida para te restaurar. Eu fui ao mundo para mudar a tua história. Eu fui ao mundo para mudar o teu viver. Hoje Deus trouxe você aqui. Deus colocou na sua vida uma resposta para tantas perguntas que você tem feito a Deus. Deus tem colocado em você tantas respostas. Deus trouxe hoje aqui para a sua vida. E Deus está dizendo a você: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero a cura. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. Se isto é a sua resposta, Ele vai dizer para você: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se coloque de pé nesta hora.